Quem foi José? A Bíblia narra a história do homem chamado José, iniciando a partir do capítulo 37 do versículo 1. E nesse capítulo é mencionado que Jacó, o patriarca, havia um amor muito grande pelo seu filho. Ele amava a todos, mas a José ele amava em uma proporção um pouco mais elevada, devido ao fato de José não ser um filho comum. José não era um filho preferido do pai apenas porque o pai gostou de José ou achou ele mais belo, mas pelo fato de José ser um homem íntegro, honesto, pelo fato de José, mesmo tendo 17 anos apenas, ele se envolveu no propósito do pai. José entendia que a família dele não era normal. A família de José, a família ali que foi destinada a trazer as 12 tribos, que até no Apocalipse encerra falando, e ainda na consumação do século irá falar sobre ela. Ainda assim, na consumação do século é contado essas 12 tribos que vieram da família de Jacó. Tamanha a importância desse homem na sociedade, tamanha a importância desse homem na história bíblica e na história de toda a civilização humana. E José sabia que o pai dele tinha um propósito extraordinário e ele se envolveu nesse propósito para fazer dar certo. Queira perto de você pessoas que se envolvam com o seu propósito a fim de dar certo. Queira pessoas ao seu lado que desejem, assim como você, fazer com que o propósito se cumpra. Porque é verdade que Deus nos promete coisas, mas há todo um processo. E no meio da caminhada, muitos que estão ao nosso lado por mais que estejam do nosso lado, não entenderão os processos. Estarão ali pelo propósito, mas não entenderão o processo. E por não entender o processo, irão se afastar no momento que você mais irá precisar. Ou irão entender errado algumas coisas e isso irá comprometer a relação. E José, mencionado pelo pai, pelo texto, como um jovem amado pelo pai. José trazia novas de tudo aquilo que seus irmãos faziam, mas não era porque queria denegrir, atrapalhar a vida dos irmãos, não é uma fofoca, é porque ele se envolveu no propósito do pai. A tentativa era de ajudar, de solucionar o problema, aquilo que estava errado. A intenção de José era pura, porém seus irmãos não entenderam assim. E agora nós vamos estar desenrolando aqui, aguardando, porque o texto irá desenrolar os fatos que sobrevirão a José decorrente dele ter abraçado o propósito do pai. Ainda no capítulo 37, ele vai ter os sonhos e ele vai contar esse sonho. E o sonho, quando ele conta o sonho aos pais, aos irmãos, os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. E me parece que os irmãos entenderam o sonho e temeram, porque pensaram que aquilo que eles mais temiam iria acontecer. Porque no sonho, quando ele conta
com singeleza, ele conta com simplicidade, mas os irmãos não entenderam assim. Quando ele fala dos molhos, e estava atando molhos no meio e também ficava em pé, somente o dele. Todos os molhos dos seus irmãos caíam e se prostravam diante do dele. E ele conta esse sonho, mas não com maldade, não dizendo eu irei governar sobre vocês. Ele não está dando a interpretação, apenas está contando sobre um sonho que ele teve. Quem vai interpretar vai ser os seus irmãos. E depois ele conta ainda para o seu pai, para os seus irmãos, que ele teve outro sonho, que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. E aí até o pai perguntou, será que somos eu, sua mãe, o sol, a lua e os seus irmãos, as estrelas? Será que nós iremos se prostrar diante de você, irás liderar sobre nós? Mas a Bíblia diz que o patriarca Jacó guardava isso no coração. Aparentemente, pelas palavras, ele não aceitou, mas Jacó era homem de propósito, e homem de propósito, ele consegue identificar a promessa, e consegue identificar aquilo que não é natural, aquilo que vem de Deus. E prosseguindo nos fatos, no capítulo 37, versículo 18, eles vê ele chegando, vê ele de longe, e o intuito de José nessa vinda era para ajudar os irmãos. Ele estava levando mantimento, porém, quando viram, a Bíblia diz que eles se acenderam de ira e começaram a zombar e a bradar. Lá vem o sonhador, lá vem aquele que sonha, lá vem aquele que a sua realidade está a par da nossa. E José chega, mas não chega como um inimigo, ele chega para auxiliar, para ajudar. Maldito é todo aquele que faz maus julgamentos, porque num desses julgamentos pode estar julgando alguém que tenha uma intenção boa em seu coração. Numa dessas tentativas de defesa, eles pode estar defendendo um território que na verdade a pessoa está apenas tentando defender, apenas tentando ajudar e auxiliar. A intenção não é roubar, não é minar. A intenção de José aqui é se aproximar para acrescentar, para ajudar, fazer com que esse propósito fosse além. Poucos têm a visão que José tinha. E eles têm uma ideia de jogá-lo na cova e eles assim o faz. Judá é o único irmão que se mantém ali alheio a isto. Ele não participa. A intenção deles era enganar o pai, porque eles sabiam que o pai amava José. Eles não poderiam chegar lá simplesmente e falar que mataram, que a intenção era matar. Só que o propósito de Deus, o projeto de Deus não morre. Só morre se Deus permitir. Mas se Deus tem um propósito na sua vida, um propósito na minha vida, nós não iremos morrer enquanto esse propósito não for cumprido. Por mais que tentem matar, armar a puca, por mais que tentem nos lançar na cisterna, nos façam passar processos em cavernas, em desertos da vida, mas nós iremos permanecer, porque se somos projeto de Deus e temos um projeto de Deus, Deus tem compromisso com o seu projeto, com o seu propósito. E a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras cairão por terra. Ele irá cumprir uma a uma. E aqui eles pensam, primeiramente, vamos matá-lo. Só que não vamos matá-lo. Rapidamente eles mudam esse plano, em comum acordo com os 11,
como um acordo com os 10, porque Judá se afasta e não participa. Junto com os 9 arquitetam o plano contra José. Os 9 porque Judá não aceita e ele se mantém alheio à decisão dos irmãos de fazer maldade com José. E como era propósito de Deus promover José, era o propósito de Deus levá-lo a um propósito, a um lugar onde esse propósito iria se desenvolver, Deus permite o desenrolar dos fatos. E de repente tem uma ideia, não vamos matar, vamos colocá-lo dentro da cisterna, vamos punir ele aqui, vamos deixar ele na solidão. E eles colocam ele dentro da cisterna e ele passa ali à noite e de repente vem os mercadores que estavam caminhando para o Egito. E eles têm a ideia, e essa ideia não veio deles. Parecia vir deles, mas veio de Deus, porque era propósito de Deus. E eles falam, vamos vender o nosso irmão, e alguém tem a ideia, depois nós matamos uma fera, matamos um cabrito e colocamos o seu sangue no manto, na túnica, que também é uma das responsáveis pelo ódio dos irmãos. E eles levam essa túnica, o intuito deles era levar a túnica e apresentar ao pai a túnica cheia de sangue para montar uma história onde José foi devorado por uma besta fera. E esse foi o argumento deles. E não preciso dizer como foi a angústia desse pai, chamado Jacó, porque o amor dele era muito grande. A vida desse homem agora vira de ponta cabeça, porque o seu filho da sua velhice, o filho que ele amava e que ele sabia que não era normal, era um filho que iria levar o seu projeto adiante, a sua promessa adiante. Porque a nossa promessa não tem a ver só conosco, mas tem a ver principalmente com os nossos descendentes. E se ele perde aquele que era a referência principal da sua descendência, aquilo era uma tristeza muito grande, porque o propósito talvez havia sido comprometido pela perda de José. E o homem Jacó, agora que antes vivia alegre, agora estava acometido de uma tristeza muito grande, joga cinza na cabeça, se angustia, não tem mais prazer em viver, mas continua lutando para entender o que Deus fez. Porque Jacó era homem de Deus, e eu creio que no coração dele, ele sabia que alguma coisa iria acontecer. Alguma coisa Deus ia fazer para esse propósito ir adiante. E José agora está sendo levado, é tirado da cisterna, e ele é levado. Não, ele não foi porque queria, ele foi levado para o Egito. Porque por mais que nós queiramos fazer parte do propósito de Deus, por mais que nós queiramos ser parte do propósito de Deus, da promessa, queremos fazer parte do projeto, queremos ver as coisas dar certo, nós não vamos por conta própria. Porque se Deus nos conta aquilo que irá acontecer pelo caminho, nós paramos, porque a nossa fragilidade humana é muito grande. Então José ele vai ser levado numa situação onde ele não iria sozinho. Ele precisava ir para o Egito, mas se Deus pedisse para ele ir,
para o seu pai o enviar, ele não iria. Até porque Egito era uma nação em grande parte pagã, uma nação amaldiçoada. Então tinha tudo para dar errado. Só que desta vez era propósito de Deus que esse homem fosse para lá. E José, querendo ou não, ele teve que ir, porque foi arrastado. Entenda, muitos processos da vida, muitos propósitos onde Deus nos envolve, nós seremos arrastados. Muitas das vezes seremos arrastados para lugares e quando chegarmos lá nós vamos perguntar: eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Como José. Imagina José falando: o que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar com meu pai, eu queria estar com meus irmãos. O que eu estou fazendo aqui nessa terra onde não conheço ninguém? Mas ele entendeu: estou aqui porque fui arrastado, não porque quis vir. Meu desejo era estar com os meus irmãos e com meu pai. Mas nisso consistia o desejo de Deus, que ele estivesse ali no Egito. E o interessante é que no Egito, quando ele chega no Egito, ele é comprado como escravo por Potifar, servo de Faraó. Em Gênesis 39 está descrito isso. E ele é comprado como escravo. E no Egito, tamanho o testemunho, tamanho a conduta, pela sua conduta exemplar, esse homem foi comprado como escravo, mas foi ali utilizado, né? Foi dado a ele uma liberdade tamanha de agir dentro da casa, como serviçal dentro da casa desse homem, chefe, chamado Potifar, que era servo de Faraó. E dentro da casa de Potifar, José se torna importante, a ponto de Potifar dizer: tudo que ele toca prospera. Porque José entendeu: não estou com meus irmãos, não estou onde eu queria estar, mas estou aqui, continuo sendo o José que Deus chamou. Continuo sendo a mesma pessoa. O que fizeram comigo não influencia em quem eu sou. O mesmo José que fazia prosperar lá na casa do pai, agora vai fazer prosperar mesmo em um ambiente diferente, mesmo com seu coração amargurado pela distância, pelo ocorrido, por ter sido vendido pelos irmãos. Ninguém é vendido pelos irmãos e fica sorrindo. A angústia foi grande. Ele foi vendido por aqueles que ele amava e aqueles que deveriam o amar também. Mas ele continua avançando, tamanha a maturidade desse homem chamado José, e não é à toa que ficou marcado na história. Que se Deus tinha que usar alguém para poder sustentar a sua promessa, esse homem não poderia ser outro a não ser José, pela sua maturidade. E o interessante é que ele era o mais novo, ele era o mais jovem. A Bíblia diz 17 anos, porque hoje nós vivemos numa cultura onde a idade fala, a idade define maturidade, as pessoas se definem por experiência e não por maturidade, porque acham e acreditam e ensinam que maturidade tem a ver com anos de vida. Mas eu tenho que dizer aos irmãos, como aplicação dessa nossa série Personagens Bíblicos, que isso é uma mentira. A maturidade, ela só ocorre quando nós temos experiências, passamos por processos e extraímos do processo as lições necessárias.
de sorte que se aquele algo acontecer de novo, eu já não vou sofrer, eu já não vou ser pego de surpresa, eu vou saber lidar com aquele problema, com aquela situação, porque agora eu sou maduro o suficiente, porque eu passei e eu extraí as lições, eu aprendi. Porque todos os processos que Deus nos submete é para nos dar maturidade. Só que é bem verdade que há pessoas que não querem amadurecer, porque se quisessem, iriam se submeter a aprender as lições que o processo, que as experiências da vida nos ensinam, os processos que Deus nos submete. Então José agora ele está lá, está em um lugar que ele não queria estar, mas ele está nesse lugar. E ele entende que ele tem que continuar, a vida segue. Ele entende que se ele está ali é porque Deus o enviou para ali. E aonde ele toca, prospera. Isso é lindo, irmãos, porque José não tem mágoa. José não deixa que o que fizeram com ele afete a sua conduta com outros. Ele continua dando o seu melhor, mesmo que não fizeram nada por ele, mesmo que ele foi vendido por quem deveria o amar. Agora ele vai amar, agora ele vai cuidar como se fosse dele na casa de Faraó. Ele vai dar a sua força ali para que os negócios de Potifar cresçam. E Potifar fala: tudo que ele toca prospera. E que na vida, para os lugares onde nós formos arrastados, quando necessário, que nós possamos não guardar mágoa, rancor daqueles que foram os protagonistas, que nos empurraram, que Deus usou para nos levar, para nos elevar de nível, mas que nós possamos aproveitar e dentro desse processo sermos maduros para continuar caminhando e continuar sendo nós mesmos, abençoando os ambientes onde nós pisarmos. A casa de Potifar agora vai ser abençoada, vai prosperar por causa desse homem que foi arrastado para lá. Só que era só uma parte do processo. Ele precisava avançar mais de nível para ele ajudar a sua família no tempo da fome que estava por vir, e Deus sabia muito bem. Por isso Deus ele levou ele a essa cidade, a esse país. Para esse propósito se cumprir, ainda havia muitos processos. Não, ele não poderia estar apenas na casa de um servo de Potifar. Ele precisava avançar, ele precisava estar em uma autoridade muito mais elevada. Então por isso Deus vai apertando ele, vai preparando à medida que ele caminha. E agora dentro da casa de Potifar vai desenrolar um fato, uma calúnia. Primeiro a sua esposa, a esposa de Potifar, se aproxima dele e se engraça com José, gosta de José pela sua beleza. A Bíblia diz que ele era formoso. E ela faz um pedido que ele não poderia atender. Ela propõe a ele um pecado que José não sujou as suas vestes com ele, mas era a intenção do inimigo tirar a bênção desse homem, tirar ele do foco da promessa. E o diabo sempre vai usar a tentação para nos distrair do propósito. Essa é a diferença entre tentação e provação. Tentação é aquilo que o diabo usa para nos distrair. Provação é a preparação para onde Deus quer nos levar e para aquilo que Deus quer nos colocar. Então, preparação é provação. Quando Deus quer nos preparar, Ele nos prova. Ele nos prova, e nessa provação, nesse processo, nós somos moldados a fim de que quando recebermos a promessa,
o nosso coração esteja preparado. Enquanto em contrapartida, a tentação, ela vai nos desviar desse propósito, o qual a provação tem em nos preparar para chegar. E José, pelo seu caráter, pelo seu amor a Deus, ainda que não havia a ordem de Levítico, onde dizia: não adulterarás, não cobiçarás a mulher do seu próximo. Isso estava na lei de Levítico. Muito antes da lei de Levítico, não tinha algo escrito na lei de Deus que ele não poderia fazer isso. Mas havia uma lei escrita no seu coração, que foi deixada pelo seu pai. A lei de Deus, antes de ser escrita em papel, antes de ser escrita em pedras, em papéis, essa lei, ela precisa ser escrita em nosso coração. Ela precisa ser gravada, guardada em nosso coração. E ela foi guardada no coração de José, e por isso ele teve capacidade de suportar aquele momento de provação. E ele não aceita, ele fala: longe de mim esteja de pecar contra o meu Deus e contra aquele que confiou em mim, Potifar. Mas obviamente que o diabo, que tenta uma vez, tentará novamente, usando a mesma pessoa. E nós devemos tomar cuidado com os ambientes, porque José agora vai entrar nessa casa, e agora dessa vez ele está sozinho com ela, e ela agarra-o e faz a mesma proposta: deite-se comigo, porque ninguém tem em casa, não tem ninguém em casa. Só que aquele homem de propósito, que era José, na mesma hora ele repreende ela, e ele fala: tudo que tem nessa casa o meu senhor Potifar colocou sobre a minha jurisdição, colocou sobre os meus cuidados. Eu sou mordomo aqui, mas a senhora, longe de mim esteja de tocar na senhora. E ele foge, mas ela pega a sua roupa e ela rasga, e ela fica com um pedaço. E agora, já que ela não conseguiu o que ela queria, o que ela faz? Ela grita, e ela tem a ideia, porque ela se ofendeu, porque ele recusou o convite. E o diabo é justamente esse o sentimento do inimigo quando você rejeita uma tentação. Então, nas tentações da vida, permita mesmo que o diabo fique frustrado. Permita mesmo que o diabo seja frustrado, porque quando o diabo está sendo frustrado, Deus está sendo glorificado. É sinal que você está resistindo, é sinal que você está vencendo a guerra que você precisa vencer. E José foge, só que lembra do propósito. Deus fez ele crescer dentro da casa de Potifar, ganhar credibilidade. Depois Deus permite, porque Deus quer promovê-lo. Então o processo acontece dentro deste ambiente da casa de Potifar, porque Deus quer tirar ele de lá. E Deus não só quer tirar, mas Deus quer elevá-lo de nível. Mas para isso ele não pode permanecer, porque estava confortável. Ele era mordomo, ele tinha caminha, estava tudo muito bom. Mas Deus queria elevá-lo, porque a promessa de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida não é que as coisas estejam bem só para nós, mas fazer com que nós sejamos uma bênção para outros e possamos proporcionar esse bem-estar não só para nós, mas para outros e para muitas pessoas. E no caso de José era para toda a sua família. Então aqui estava bem para ele, mas Deus queria elevar ele, porque Deus queria que não só ele estivesse bem, mas que toda a sua família estivesse bem, desfrutando das benesses
da sua autoridade lá no Egito. E avançando, agora ele vai ser caluniado. Se levanta uma calúnia. E a calúnia sempre vem com base em uma mentira. A calúnia nunca vem com base em uma verdade. A calúnia vem com base em mentira. A calúnia é quando falam sobre você para outras pessoas, inventando, aumentando na intenção de te prejudicar. E a intenção dela era: já que não se deitou comigo, vai morrer. Ela não falou para ele ir para a prisão, porque pecados desse gênero, pecados entre aspas, porque se José tivesse pecado, se José tivesse atendido e se deitado com a esposa de Potifar, esse pecado era morte. Era morte, era punido com a morte. Mas ele não é punido, porque Deus, mais uma vez, o Deus que não deixou seus irmãos o matar, agora vai dar o discernimento a Potifar de que algo não estava certo. E Potifar não mata, não aceita a orientação da sua esposa, e ele vai para a prisão. Na prisão, a Bíblia vai dizer que ele, na prisão, capítulo 40 de Gênesis, esse homem vai dar tanto testemunho. Dentro da prisão, esse homem vai fazer as coisas com tanta excelência, vai ser tão fiel, que o carcereiro entrega a chave da prisão na mão dele e confia nele. O interessante é que aonde esse José pisa é abençoado. Aonde José pisa, porque a bênção não estava no lugar, a bênção estava em José. E assim eu profetizo sobre a sua vida que a bênção do Senhor te acompanhará por onde você for. A bênção do Senhor não está atrelado a um ambiente, mas está atrelado a pessoas. E assim estava sobre a vida de Jacó e sobre o seu filho José. E dentro da prisão agora ele vai cuidar dos presos. E dentro da prisão agora, de repente, 2 homens que ali estavam tiveram sonhos. E José agora vai estar dentro da prisão usando o dom que Deus deu a ele, interpretando sonhos. Ou seja, abatido, mas não destruído. Perplexo, mas não desamparado. Esse homem, dentro dele, nesse momento havia um turbilhão. Abandonado pela família, abandonado pelos irmãos, vendido como escravo, caluniado. Tudo que estão dizendo a respeito dele não é o que de fato é. E ele está sofrendo sobre retaliações daquilo que ele não plantou. Mas mesmo assim, ele vê alguém precisando, alguém perplexo, porque recebeu um sonho, e naquela cultura já se tinha essa consciência de que através dos sonhos era a divindade falando a respeito de coisas vindouras ou de coisas que aconteceriam ali num tempo muito presente. E esse homem conta o sonho, e ele agora, José, independente da situação dele, de tudo que fizeram com ele, ele vai usar o seu dom para curar. Ele vai usar o seu dom dentro do presídio agora para poder liberar a alma desse homem que está cansada e atormentada por esse sonho. E ele vai interpretar. A interpretação do primeiro é boa. Ele seria restabelecido o cargo a ele de copeiro. Em contrapartida, o outro, padeiro, através da interpretação, ele seria morto em 3 dias. E assim como José disse, aconteceu. Assim como
Os 3 dias para o copeiro se cumpriu. Ele estava servindo. Depois de 3 dias estava servindo ao rei novamente, ao faraó novamente. Enquanto o padeiro, em 3 dias, foi julgado e penalizado com morte. E agora, esse sonho, agora sim, vai acontecer o desenvolvimento crucial na história de José. Se Deus não leva ele para o presídio e não o eleva lá dentro como autoridade, ele não teria acesso às celas. Ele precisaria ter, porque alguém ali dentro precisava ter a experiência e ver o potencial de José. Alguém ali dentro precisava saber o que José tinha por dentro de verdade, que não era aquilo que falaram dele, mas quem ele era de verdade. Alguém precisava usufruir um pouco da essência que havia em José. E esse copeiro lá dentro, todo esse transtorno, né, José? Todo esse transtorno, José. Caluniado, vendido, e hoje está aqui numa prisão, mesmo sendo honesto. Todo esse transtorno para que o propósito de Deus fosse cumprido na vida dele. Mas José poderia reclamar, José poderia bater o pé, José poderia amaldiçoar, blasfemar, mas José não. José entendia que em tudo havia um propósito da parte de Deus. E o propósito, a promessa de Deus para José estava prestes a se cumprir. A partir daqui, ele entrega essa interpretação e revelação a esses homens. Esses homens saem do presídio, mas ele continua. Porque nós precisamos entender por que fulano foi abençoado na minha frente. Por que ciclano foi na frente, sendo que eu que estava ali? É porque Deus, ele precisa usar alguém para curar. O nosso propósito não é estar sempre à frente ou sempre acima, mas estar sempre, na maioria das vezes, abaixo, dando sustentabilidade, sustentando os mais fracos, ajudando aqueles que não conseguem, aqueles que estão prestes a desanimar, a morrer, a parar. O nosso principal propósito é ser ali um sustento ali para aquelas vidas. E por isso que Deus nos usa. E é assim que Deus nos usa na sua obra. E agora, de repente, lá no palácio, aquele homem que recebeu a revelação, a interpretação do seu sonho, está no palácio. E Faraó tem um sonho onde 7 vacas gordas, e de repente aparece 7 vacas magras, e as 7 vacas magras engolem as gordas, e as espigas magras engolem as espigas mais gordas. E ele dá a interpretação. Faraó está atormentado, e agora o nome de José vai ser mencionado lá no palácio de Faraó. Não, mas não foi porque uma teoria. Foi alguém que viveu, que esteve com José, que vai dizer para ele. Vai falar: eu conheço um homem que interpreta sonhos, porque ele interpretou o meu. Ele disse que eu estaria em 3 dias aqui, e eu estou. E Faraó estava atormentado pelo aquele sonho, e ele vai mandar na hora, vai chamá-lo. E agora esse José vai chegar no propósito, no lugar onde Deus irá iniciar o propósito na vida dele, o cumprimento do seu propósito. Ele dá a interpretação. Após dar a interpretação do sonho para o Faraó, o Faraó fica atormentado e percebe que a coisa era séria, era grave. E ele fala: e o que eu poderia fazer? Aquele que Deus chama para o seu propósito, ele precisa e ele tem a condição
Se Deus mostrou, deu a visão, é porque Ele tem a condição de solucionar aquele problema. Deus nunca vai nos dar uma visão que nós não iremos conseguir fazer nada por ela. O propósito de Deus é sempre com aquele que Ele mostra. Nós temos na Bíblia um texto onde Daniel, ele tem a visão e ele ouve a voz. Ele vê o homem vestido de branco falando com ele, o anjo do Senhor, e ele tem a visão do que aconteceria, mas também ouve a voz. E a Bíblia dá um destaque que os homens que estavam com Daniel ouviram apenas a voz. Eles ouviram apenas a voz, eles não tiveram a visão, porque a missão de cumprir a visão é para quem Deus deu a visão. Então aqui nesse momento, José, ele estava com uma autoridade sobrenatural da parte de Deus. Ele interpretou um sonho, e automaticamente, se ele teve a interpretação e Deus colocou ele nessa situação, significava que ele estava com a autoridade de Deus para solucionar e para agir no meio dessa crise, no meio desse problema. Ele era a pessoa específica para aquele problema. Ele foi a pessoa colocada por Deus ali antes de Faraó pensar. E foi Deus, o Espírito Santo, que tocou em Faraó e disse: quem mais poderia assumir esse importante cargo a não ser esse homem, cheio do Espírito Santo, que pode interpretar, que pode ver com antecipação todas essas coisas que sobrevirão. E ele fala para José, o chama para perto. Os irmãos conhecem a história. Coloca um anel em seu dedo, um novo nome, Zafenat-Paneah. Ele tem agora uma esposa, ele tem uma família, 2 filhos. E Deus honrou a vida de José porque ele foi fiel em tudo. E agora sim, na condição de governador, ele poderia ser uma bênção não apenas para uma casa, ou para um presídio, ou para um ambiente, mas ele poderia ser uma bênção para todas as nações vizinhas que precisassem, porque a fome iria se estender para todos os lados. Mas se há uma crise, Deus tem um homem certo para colocar no meio dessa crise, para intermediar, para torná-la menos pesada. E José era esse homem. Agora José vai no Egito desencadear uma função importantíssima, a função de pegar dos tempos de bonança e estocar alimentos, para que quando chegar o dia da fartura, sei que não existe essa palavra, mas para facilitar, quando chegar a crise, ele tenha no seu armazém tudo necessário. E ele guardou tanto, ele estocou com tanta sabedoria, que os 7 anos de crise não submergiu a cidade, o país do Egito, de sorte que ele pôde alimentar o Egito e pôde alimentar as nações vizinhas. E os irmãos conhecem bem, mas é o ápice da história, quando de repente José, executando a sua missão, a qual ele foi chamado para executar, dando alimento para aqueles que precisavam, dando vida no meio da morte, de repente chega os seus familiares, chega seus irmãos. No primeiro momento de ira, ele pega o principal, ele pega Simeão, primeiro momento de ira, e lança na prisão. Primeiro momento desse homem chamado José, porque ele mostra que nesse episódio ele mostra que ele é humano. É um momento de insensatez que todos nós passamos. Em primeira instância, ele pega esse homem e fala: não, vocês são espiões. E ele lança Simeão
na prisão. Ele dá o alimento, os seus irmãos levam e depois o alimento acaba e ele deixa ali Simeão como penhor para eles voltarem, porque senão Simeão ficaria preso. E Simeão fica preso porque José queria que eles voltassem. E quando eles voltassem, que eles trouxessem o irmão mais novo. E esse dia chegou. Trouxeram Benjamim com muito custo, porque Jacó tinha medo de perder também Benjamim. E a Bíblia diz que quando eles chegam com Benjamim, inicia o momento mais emocionante da história, que é quando José vai expor para os seus irmãos, vai tirar toda aquela roupagem egípcia, e eles vão reconhecer o irmão vendido, agora liderando. E o interessante é que o sonho se cumpriu. Todos aqueles estavam dobrados, prostrados diante desse homem chamado José, o homem que abaixo do faraó era a maior autoridade do Egito, governador do Egito. E nesse momento, quando eles chegam, ele solta Simeão, todos eles comem, e na hora de ir embora, José coloca uma taça dentro de um dos sacos deles para acusá-los e com o propósito de trazê-los de volta. E quando eles olham lá, eles falam: não, estão tentando, Deus está querendo castigar a gente de alguma coisa que a gente fez lá atrás, não é possível. E José, nesse momento, dentro da sua casa, começa a se revelar a eles. Fala, mas sobre o que? Ele começa a buscar ali, e eles foram falando da história. Nós tínhamos um irmão, e esse irmão, nós fizemos uma coisa errada, nós vendemos esse nosso irmão. E Deus está nos punindo pelo nosso pecado lá atrás. Nós não podemos de forma nenhuma deixar Benjamim, e ele queria que eles deixassem. Nós não podemos deixar, porque o nosso pai já sofreu demais. E nesse momento, José tira toda aquela roupagem egípcia e ele começa a se revelar. E ele diz no meio dos seus irmãos: eu sou José. Eu sou José. E por que José fez isso? Por que José pediu o mais novo? Porque ele sabia do apreço que o pai tinha, e ele queria ver também se seus irmãos aprenderam a lição, ou se eles ainda continuavam dando mais valor às coisas do que às pessoas. Porque se eles dessem mais valor às coisas do que às pessoas, eles deixariam Benjamim sem se preocupar com as emoções do seu pai. Mas ali eles deixaram bem claro para José que eles mudaram, que eles se arrependeram daquilo que fizeram com ele. Então é o momento que José começa a se alegrar e abraça os seus irmãos, e tem um momento de comunhão, de júbilo com os irmãos. A mesa farta, próspera, todos comendo, chorando, se alegrando. É o nosso irmão. E ele convida o seu pai e toda a sua família para vir para o Egito, que ele daria moradia, daria casa, daria sustentabilidade para eles. Conversou com o faraó, e o faraó deu o aval, enviou carros para buscar Jacó e toda a sua família lá no Egito. E a história finaliza com José com 2 filhos. Ele tem um filho chamado Efraim e Manassés. Manassés significava Deus me fez esquecer, enquanto Efraim significava Deus me fez prosperar.
eu finalizo sobre esse personagem importante da Bíblia, chamado José, dizendo que aquilo que precisou acontecer na sua vida, tudo aquilo que precisou acontecer na sua vida, haverá um dia, um tempo, onde Deus irá preparar para você. Você irá gerar o Manassés e o Efraim, e você irá dar esse brado de vitória, dizendo: Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. Deus irá te colocar em situações onde, depois de toda a prova, depois de toda a luta, onde você vai perceber que esse filho nasceu, porque você vai esquecer dos tempos de dores. Você vai prosperar. Deus só vai te permitir prosperar se você se esquecer do que passou, se você não guardar mágoa. Então, antes de vir o Efraim, é necessário vir o Manassés. É necessário você se esquecer do que se passou, e assim Deus irá te abençoar. Deus abençoe aos irmãos, e Deus abençoe a casa dos irmãos, a família dos irmãos, que a bênção do Senhor vos acompanhe.